Boa tarde, sejam bem-vindas. Um prazer recebê-las no espaço do Caminho do Encontro, um espaço para mulheres na maturidade que buscam redefinir a autoestima, a relação com seu corpo, seus vínculos afetivos, talvez pensar em novos propósitos, em um novo legado e, por que não, em uma nova habilidade e uma nova forma de pensar em sua vida de aqui para frente. Sempre o objetivo, qualidade de vida. Hoy vamos a tener de convidada a la doctora Flavia Fairbanks. Vamos a darle tiempo a que o aplicativo comunique a nuestros seguidores. Tenemos ya una lista de más de 20 preguntas que enviaron en relación al tema de hoy sobre salud sexual y lo que no tenemos coraje muchas veces de preguntar y que querríamos saber. Vamos a convidarla a la doctora Flavia, clínica. Ella está desde Miami. Vamos a ver si entra. Flavia, te mandó convite. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿estás practicando español en Miami? ¿Todo bien? Todo bien. Ahora necesito hablar español. Ay, E aí, muy tudo bien, bem? me parece muy bien. Muy bien, mas hoy por aquí vamos a Vamos de seguir en português. portugués y vamos a hacer, sí, una live para el público Em latinoamericano. espanhol. La próxima va a ser en Perfecto. español. Perfecto, muy bien. Me gustó Perfecto. ese perfecto. Bien. Flavia, Tudo bem com le você? estamos dando tiempo a Saudades las do personas que pessoal. vayan entrando. Tengo más de 20 Vamos preguntas fazer que uma live para lá mandó de especial hoje. hoy para la de especial. ¿Você puede poner su volumen un poquito más alto? Porque yo te estoy escuchando baja. Por favor. Veja se melhorou. Ahí está mejor. Aí melhorou, Flávia. Porque eu tô meio sem voz, lembra que eu te falei? Vou até Eu pedir sei. desculpas antecipadamente, mas eu estou com uma dor de garganta. O resfriado pegou Miami inteiro aqui, então eu fui uma das vítimas. Antes de conseguir chegar na vacina, a gente já pegou a gripe. Então, tá assim. Bom. Aqui já começou a Señoras, vacina sejam nova todas do bem-vindas. vírus Está da no espaço do Caminho do Encontro. Hoje vamos a recibir a nossa querida ginecologista y columnista, la doctora Flavia Fairbanks. Gostaria que te apresentara, Flavia, para después ya entrar en las preguntas que han enviado muy interesantes, muy. No imaginé que las mujeres iban a tener a confianza, lógicamente de forma anónima, han mandado sus preguntas, de preguntar con tanta naturalidad de un tema que ya hemos tratado aquí no espacio do Caminho do Encontro. Bien, se apresenta, muito por obrigada favor, que un prazer escutar. Obrigada pelo seu convite mais uma vez, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje de novo. Então, como a Maria Laura falou, eu sou Flávia Fairbanks, sou ginecologista, com toda a minha formação no Brasil, onde estive e continuo parcialmente até agora, o começo desse ano, quando eu recebi um convite para me juntar aqui na Universidade de Miami com o meu marido, que tinha recebido um convite inicial. E foi uma oportunidade, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, foi uma oportunidade de a gente se reunir na maturidade. Então, por conta disso, eu aceitei esse convite para ficar junto com o Rodrigo aqui em Miami e estou desenvolvendo um projeto muito bacana aqui na universidade. Então, nós dois viemos para tentar desfrutar tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje, mas eu acho que a gente fala com uma maneira muito natural e eu fico feliz que a gente pensou nessa live e eu gostaria da gente falar um pouquinho, Maria Laura, de como surgiu tudo isso, porque a gente já vem conversando sobre ginecologia, sobre assuntos da menopausa, sobre todos esses desafios que cercam a mulher madura, na enorme maioria das nossas lives. E como todos bem sabem, uma das minhas áreas de paixão, além dessa parte dos hormônios, a parte endocrinológica feminina, é a parte da sexualidade, onde eu desenvolvo boa parte das minhas pesquisas acadêmicas. E cada vez mais a gente vem percebendo que conforme as mulheres vão descobrindo como elas querem ser e quem elas querem ser,
esses assuntos que se relacionam com a questão sexual vêm aparecendo de uma maneira mais firme, mais intensa. Hoje em dia, é rara a mulher que não tem pelo menos alguma dúvida, né? Se a gente abrir o espaço para que ela pergunte, a pergunta vem. Às vezes não tem a dúvida porque ela, de alguma maneira, não está preocupada com o tema. Mas para quem está preocupado com o tema, a dúvida, a pergunta vem. Então, o que acontece? Nesse cenário todo, a gente vem pensando em jeitos, através da mídia e através desses nossos encontros, em trazer cada vez mais informações. E a gente teve muitas lives relacionadas à sexualidade feminina, e aquela nossa última live, quando a gente convidou o Dr. Renato Falsi para fazer a parte de sexualidade masculina. E ali ficou faltando, a gente sabia que faltou tempo para conversar sobre tudo o que a gente queria. E muitos assuntos vieram a partir dali. Então, logo que terminamos aquela live, comemoramos o sucesso que tinha acontecido e já pensamos nessa live das perguntas anônimas, porque de fato fica mais fácil quando a gente tem uma dúvida, né? Se ela puder ser respondida. Pergunta anônima, a gente consegue Flavia, trazer por a alguma resposta para coisa quem está está. brecando. Você está no 4D ou no Wi-Fi? Desculpa, estás com problema de señal. Vê, por favor, se você está no Então, vamos ver se 4D já ou no resolve. Wi-Fi. Por favor. Veja, Um pouquinho de melhorou, se paciência, restaurou por o sinal favor. aí. Aí melhorou. Tudo certo? Tá bom. Melhorou, Bom, acho que melhorou, não Flávia, mexi melhorou. muita coisa, mas às vezes oscila um pouquinho. Tá. Então, foi com essa ideia de que a gente achou que faltou Uhum. espaço que a gente trouxe aí essa live das caixinhas de perguntas para que a gente possa perguntar de maneira transparente, natural, trazendo as informações que vocês estão querendo de uma maneira científica, que eu acho que isso é muito importante. Eu vou evitar ao máximo, não é a minha opinião pessoal, e eu não gosto de achismo. A gente tem que falar o que está comprovado, que é isso que vai pautar aí o caminho de cada uma de vocês. Obrigada. Bien, de nada. Está oscilando ainda. Si se llega a congelar, te aviso que a señal paró, ¿ok? Vamos lá. Eu gostaria de abrir com uma pequena introdução, porque eu acho muito importante. A semana passada, quando eu estive no Summit de Woman Invest e di dentro das workshops que fiz, em um deles falei a relação da autoestima com a mochila emocional, com a saúde física, com a saúde sexual e as finanças. E gostaria de trazer isto, porque eu acho que é uma coisa que vai colocar todas as perguntas que elas mandaram vinculadas no solo con la parte erótica o sexual, sino también con la saúde, Flavia. Muito falamos sobre la saúde psicológica vinculada con la saúde sexual da mulher na maturidade. Então, eu gostaria que, com todo o respeito do mundo, a mulher entendiera que a saúde sexual é parte de sua saúde e que desde o ano 1978 a Organização Mundial da Saúde coloca como uno dos pilares, além da saúde emocional, física e social, a saúde sexual. Então, eu gostaria que a platea que nos está escutando, si tiene alguna pregunta para enviar, por favor, no se sienta incomodada y la envíe, porque estamos hablando dentro de un grupo de mujeres maduras, en donde lo que estamos procurando es calidad de vida. Bien, eu vou abrir as perguntas que recebi, Flávia, que é muito importante, e eu acho que já hemos falado, mas vale a pena repetir. ¿Por qué el retardo no orgasmo después da menopausa? Perfeito. Essa pergunta é muito legal porque ela envolve tudo o que está ligado com a menopausa em si. Então, essa demora em chegar no orgasmo, no clímax do prazer e tudo, está relacionada em grande parte com a queda dos hormônios. E o que acontece? O que tem a ver o hormônio com tudo isso? O estrogênio, que é o hormônio feminino por excelência, ele é responsável por abrir os vasos sanguíneos da região pélvica. Então, entre tantas funções que o estrogênio tem no nosso corpo,
região pélvica especificamente, ele é chamado de vasodilatador. Então, ele facilita a chegada de sangue na região pélvica e principalmente na região do clitóris. Se as mulheres lembrarem que o clitóris, ele tem um formato mais ou menos assim, para a gente tentar entender. Nesse partezinha, que seria aqui representada por essa bolinha do meu dedo, seria... Porém, a gente tem o corpo do clitóris, que está por dentro dos pequenos lábios, de um lado e do outro, coberto pela mucosa. Esse tecido todo, desde essa bolinha até essas duas hastes laterais, que são bem compridas, tem receptores de estrogênio e também de testosterona. Mas muito mais de Peraí, están estrogênio e um falando que pouquinho está menos de cortando. testosterona. Flavia, ve por favor como você está, se está no 4G ou no Wi-Fi. A internet aqui tá no sinal máximo. Eu vou tentar colocar no 5G. Por favor, un minutinho de paciencia, por favor. Ustedes saben que ella está desde Estados Unidos. Normalmente tenemos buena conexión. Vamos a tener... ¿no? Que fica melhor. Tá. Melhorou? Melhorou. Talvez, eu acho que eu estou competindo com o Rodrigo nas reuniões aqui da internet, então tá dando confusão. Eu vou no 5G mesmo, que acho que vai dar certo. Perfeito. Bom. Muito obrigada. Uma das dicas, hein? A gente, mulheres, de vez em quando tem que ceder um pouquinho. Deixa ele com o Wi-Fi na reunião e eu vou no 5G. Perfeito. Bom, vamos lá. O que acontece? Então, retomando essa fala, porque ela é importante. Então, aqui nós temos uma representação esquemática de como seria o clitóris. Então, lembrando, essa pontinha seria a glande do clitóris, que é o que a gente vê na região da nossa vulva da vagina, a entradinha da vagina. Aqui fica a glande do clitóris, logo de baixo fica a uretra, tá? Então, para vocês terem uma ideia. E aqui, na parte de fora, eu estaria vendo os pequenos lábios. Mas dentro dos pequenos lábios, eu teria essas duas estruturas compridas, que são chamadas de corpo do clitóris. Então, ele tem uma glande e ele tem o corpo. E esse tecido, normalmente, ele fica murchinho. No nosso dia a dia, não tem nada acontecendo lá. Conforme começa a acontecer a excitação sexual, os vasos sanguíneos que estão aqui por perto, que rodeiam esse tecido, começam a se abrir e, consequentemente, o estrogênio faz com que chegue sangue. E esse tecido é um tecido erétil, igualzinho ao pênis masculino. Então, os homens têm a ereção e as mulheres têm a vasocongestão pélvica. Se vocês pensarem ou lembrarem num momento de excitação máxima, se vocês tivessem a chance de olhar o que está acontecendo, vai todo mundo perceber que os pequenos lábios estão mais gordinhos, mais vermelhos e tudo mais, por causa desse sangue que está chegando. E esse mecanismo funciona perfeitamente nas mulheres mais jovens e antes da menopausa. Conforme acontece a menopausa, na dependência do grau de déficit hormonal, esse mecanismo já pode não funcionar muito. Então, por isso, vale a pena todas aquelas coisas que a gente fala dos tratamentos da menopausa, que é um outro capítulo, mas até quem não pode fazer um tratamento geral, que faça aqueles tratamentos locais para melhorar a circulação de sangue nesse local, inclusive com melhora da resposta sexual. O que vai acontecer com a mulher, então, depois da menopausa? Chega menos sangue. Se chega menos sangue, esse tecido fica menos erétil. E demora mais. Esse tecido estando menos erétil, as terminações nervosas que fazem com que haja a contração da pelve, que é o orgasmo feminino, demoram mais para funcionar. Então, dá um gap diferente, ou um delay aí na obtenção do orgasmo. O mesmo mecanismo, não por falta de sangue e de hormônio, mas por interferência de medicação, é observado nas mulheres que tomam alguns tipos de antidepressivos. Todo mundo sabe, por exemplo, que uma mulher, quando começa a tomar um antidepressivo, ela pode perceber uma dificuldade maior em chegar no orgasmo. E aí o mecanismo é, aqueles nervos que eu estou falando também funcionam mais lentamente porque eles estão sujeitos a uma substância química. Então os mecanismos são diferentes, mas o intervalo pode ser parecido. Boa. A falta de lubrificação não é signo de falta de desejo. E muitas vezes
o homem tem dificuldade de entender isto? Sim, porque na verdade o desejo sexual, alguém Peraí, reclamou que está dizem que fora do estamos ar, mas fora eu do acho que ar. agora, mas eu acho que nós estamos normais. Nós estamos. É. Alguém Bom, pode dizer se estamos, gente, por favor? eu Estamos acho ok? que está Por tudo favor, bem. alguém pode Ok, responder? Ninguém está respondendo. acredito. Estranho. Mas como é que nós estamos nos vendo e Não conversando se a entendo. gente não está no ar? É. Alguém pode, por favor, dizer Ah está lá, normal. está normal. Perfeito. Perfeito. Então, Perfeito. muito bem. Entonces, falta de lubricação não é signo de falta de desejo. Eu Não, não gostaria é. que você explicara isto, porque é um problema entre o homem e a mulher quando a mulher chega na menopausa. Exatamente. O que que acontece? O desejo sexual é um sinal que o organismo nos dá em resposta a um estímulo que começa no cérebro. Então, no cérebro, a gente tem uma série de neurotransmissores, que são substâncias que fazem os neurônios se conversarem entre si. E quando eles estão estimulados por qualquer coisa, porque você viu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, você teve uma imagem, uma lembrança, uma fantasia, eles disparam alguns sinais e liberam a dopamina. E essa dopamina faz com que comece a haver o jogo sexual internamente. Quando tudo funciona perfeitamente, esse jogo sexual que começou no cérebro manda uma mensagem para que aumente o nível hormonal e haja a lubrificação genital. Então, uma mulher na pós-menopausa pode estar sentindo a mesma vontade, a mesma fantasia, o mesmo desejo sexual, só que pela falta do hormônio e pelas condições inadequadas do aparelho urogenital, ela não consegue mandar esse sinal lá para baixo e não lubrifica adequadamente. E daí já vem um parênteses. Mulheres, por favor, quem estiver nos ouvindo, não tem nenhum problema usar lubrificante, Isso. né? Então, isso é importante. Não, sabes por quê? Eu tuve umas pessoas que falou, como le explico a meu marido que não é falta de desejo e que é falta de lubrificação? Então, eu acomodei a frase para Sim, responder, porque eu acho que isso é importante. Principalmente em uma exatamente. relação de muitos anos. Também gostaria de Exatamente. falar isso. Em uma relação de anos que começam a aparecer certos fantasmas, Flávia, Sim. e também na intimidade masculina. Os fantasmas não são só femininos, também na Eu vou colocar masculina. para a gente aqui uma situação que é comum, que a gente vê nos ambulatórios, né, nos consultórios de ginecologia, nos ambulatórios especializados em sexualidade feminina, que provavelmente algumas das nossas ouvintes podem ter vivenciado alguma coisa parecida ou podem ter ouvido. O que acontece? A pessoa fala assim, no paralelo com o universo masculino, o homem, parceiro de muito tempo, está com dificuldade de ter ereção. A mulher sente ou pensa que o problema é com ela e começa a Isso. achar, ele não me deseja mais, não me quer mais, e assim por diante. E fala assim, eu não consigo entender, entre aspas, por que quando acontece um estímulo, vamos supor que os dois estão juntos e aparece um estímulo, um filme, uma cena, alguma coisa dessas, ou eventualmente ela até percebe que esse homem tem algumas práticas isoladas e pode ter, não tem problema nenhum, que daí tudo funciona, mas comigo não funciona. O que acontece nesse cenário? A gente tem aquela questão cerebral que eu falei, que o mecanismo é o mesmo para o homem e para a mulher, Uhum. que quando você está numa situação diferente, a gente libera adrenalina e noradrenalina. E essa é uma substância potente para estimular a dopamina. Então, na novidade, na coisa semi-proibida, no estímulo que foi pego de sopetão, num filme que teve uma cena quente, numa imagem da internet que ele foi meio que surpreendido, a coisa pode funcionar, porque a adrenalina estimulou aquela dopamina e daí isso fez com que todo o sistema funcionasse. Na Posso agregar rotina, algo que é importantíssimo, Flávia? Eh, Vamos a voltar a la autoestima. Muitas vezes a mulher associa essa falta de desejo dele ou essa falta de erecção dele porque ela está com idade, porque já não é o mesmo corpo, porque levam muito tempo juntos. Gente, é um tema nosso. Muitas vezes um tema nosso que sim, termina influenciando a relação. Então, por favor, deem a possibilidade de pensar que também pode ser uma dificuldade masculina.
No Sem siempre la dúvida. responsabilidad de toda la relación sexual pasa por la mujer, porque es una cosa Não. también muy da mulher. A mulher é a que tem que fazer, dispõe, não dispõe, excita, não excita. Não é assim, gente, sempre é de dois, e eles também na maturidade estão sofrendo mudanças. Seja por Concordo uma plenamente. hormonal, seja porque tenho muitas perguntas, vieram iguais, Flávia. O que acontece com estatina e impotência? E antidepressivo para o homem também é impotência, porque uma coisa que está Sim, vivendo muito nesse momento. sim, E em esta exatamente. fase de nossas vidas. Então, na verdade, a gente vai conseguir combinar todas essas respostas na mesma coisa, que é o que a gente está falando agora. Para entender a fisiologia do desejo sexual, eu tenho que lembrar que é uma corrente que começa no cérebro, que manda uma ordem para os órgãos genitais para responderem através dos hormônios com um aumento de chegada de sangue e de oxigênio, tanto nos homens quanto nas mulheres. Qualquer substância que interfira em qualquer pedaço dessa cascata pode levar a uma dificuldade. Então, os antidepressivos no cérebro, por causa da liberação da dopamina, como a gente comentou, a falta dos hormônios na região genital, uma série de medicamentos em reações bioquímicas que acontecem nesse caminho. Então, isso para dormir, Flávia. Exatamente. Por exemplo. Para dormir, para emagrecer, para doenças crônicas. Temos, olha, ahora que falaste, Ozempic e desejo sexual, perguntaram. Então, aí vem outra questão. Teoricamente, acredita-se que quanto mais suave for o grau do emagrecimento e mais natural, menor o impacto que teria na função sexual. Só que isso tudo foi muito difícil de ser comprovado, porque, por outro lado, conforme uma mulher perde peso, ela se sente com uma autoestima melhor, se a obesidade fosse um problema, e, consequentemente, a gente acaba tendo uma chance maior dessa mulher retomar algumas práticas sexuais que ela tinha abandonado há mais tempo. Lógico. Então, é uma situação que fica difícil da gente comprovar. Mas, qual que é a base fisiológica disso? O tecido gorduroso, o tecido adiposo, é um estoque de hormônios. Todos nós sabemos disso. Tanto é que as mulheres com maiores índices de obesidade são também mais sujeitas a alguns tipos de câncer dependentes dos hormônios. Câncer de mama, câncer do útero e assim por diante. Então, se você perder muito rápido esse estoque de hormônio, você pode entrar num quadro mais sintomático, por exemplo, de uma menopausa. Porém, no outro braço da balança, essa mulher vai estar melhor consigo mesma. Lógico. Então, a dopamina dela vai para cima. Então, fica muito difícil da gente falar. A droga, especificamente o Ozempic, não está na bula que ele leva à falta de desejo sexual. Perfeito. Então, vai muito mais... Aí já me respondiste. Era o que ele perguntava. Perfeito. Temos alguém do público que diz, olá, por que acontece a retração da vagina na menopausa? Para as semanas 2. Então, nós temos a falta de sangue, a falta de oxigênio, a falta de hormônio, com o encurtamento das fibras musculares e o enrijecimento das fibras do colágeno. Ela fica mais seca, fica mais durinha e mais curta. Como é que faz para evitar tudo isso? Exercícios, fisioterapia do assoalho pélvico, para aquelas que puderem, exercícios específicos, pode ser qualquer tipo de exercício que mexa com a região pélvica, porque melhora o fluxo sanguíneo. Quem puder fazer, no mínimo, uma reposição hormonal localizada já se beneficia. Quem não puder fazer, que faça pelo menos o uso de lubrificantes e de hidratantes. Existem os dilatadores vaginais, para quem estiver sentindo muita dificuldade, que podem ser aplicados também. E, eventualmente, para aquelas pessoas que tiverem a recomendação específica, os tratamentos com as energias, como o laser, a radiofrequência e o ultrassom microfocado. Pomparismo, perguntaram sobre pomparismo. O pomparismo não deixa de ser uma das técnicas de exercício do assoalho pélvico. Isso. É que ela tem uma conotação muito mais sensual, mas a base prática do pomparismo funciona muito bem. Perfeito. Para mulheres que estão divorciadas ou estão com novos parceiros, temos uma pergunta que foi:
Sexo oral contagia igual que o sexo com penetração vaginal? Se tem alguma diferença com um parceiro novo? Claro. Si no sexo oral, você se puede contagiar de cualquier doença, y imagino que la pregunta venía para AIDS, Sim. igual que na penetração vaginal. Então, assim, primeiro, o sexo oral é uma fonte importante de contaminação para uma série de coisas, não exclusivamente para o HIV, porque, incrivelmente, no sexo oral você tem menos trauma. Como é que a gente contamina muito pelo HIV? Pelas próprias secreções que contêm o vírus e pelos microtraumas que acontecem, por exemplo, numa região, uma relação com penetração que não tem a proteção de um preservativo. No sexo oral, esses microtraumas são menores, mas ele pode sim contaminar também. Agora, uma fonte importantíssima de contaminação no sexo oral, que as mulheres às vezes não prestam atenção, ou às vezes até os próprios ginecologistas também não prestam, é a contaminação pelo vírus do HPV, o papiloma vírus humano. Aquele que dá as verrugas e que é o responsável pelos cânceres do colo do útero, da vulva e da vagina. Por que isso? Porque esse mesmo vírus, ele se aloja na laringe feminina. Então, é muito perigoso e é muito importante que seja feito um cuidado global. Ou seja, no caso de um diagnóstico num casal da presença de um vírus HPV, que o ginecologista ou que esse casal seja aberto o suficiente para mostrar esse temor e falar, olha, nós também tínhamos as práticas de sexo oral. E, consequentemente, precisa, às vezes, não todas as vezes, mas dependendo do caso, fazer, inclusive, um exame com um otorrino para olhar a parte profunda da garganta e da laringe. Bem, por favor, viu? Importante, muito importante, porque Sim. uma coisa que não se fala, Flávia, não, em geral não se fala. Bom, existe orgasmo anal, doutora Flávia? Existe, porque não é anal, clitoriano ou vaginal. O orgasmo é uma situação de uma contração rítmica e seriada da musculatura do assoalho pélvico. Então, ele não é localizado, tá? Então, dependendo do lugar estimulado, pode desencadear com mais intensidade ou não toda aquela cascata que a gente já comentou, e essas contrações podem acontecer mais frequentemente. Eu acho muito importante a gente falar aqui, Maria Laura, que é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, poderia complementar, mas então por que eu não estou mais conseguindo ter, entre aspas, orgasmo vaginal e estou tendo orgasmo anal? Às vezes vem com aquela situação que a gente comentou da novidade. O sexo anal, como uma coisa não tão corriqueira, liberando uma situação de mais adrenalina e tudo mais, e facilitando tem uma coisa a de cascata. posse, tem outro cenário. Exatamente. Eu acho que o sexo anal tem uma coisa muito mais psicológica e de submissão e posse que traz o que você está falando da novidade. Sim? Exatamente. Bom, outra pergunta mais, assim já faço todas as de sexo anal juntas. Sexo anal, câncer de intestino, Flávia? Ele não está relacionado com câncer de intestino, mas ele está relacionado, sim, com a possibilidade de passar o vírus do HPV para a região do canal anal. Então, isso é um perigo, porque daí existe o câncer, desculpem, do canal anal. Então, não é do intestino, não é aquele que a gente faz colonoscopia para prevenir. Esse é um câncer relacionado com o vírus dando HPV. As mesmas lesões parecidas com o que a gente pode ter no colo do útero e na vagina. E agora dijiste na laringe. Ou seja, exato, exatamente. Bem, depois, vamos lá. Reposição, libido, orgasmo. Estão as três relacionadas? Muito. Porque é o que a gente falou. Primeiro, a reposição hormonal, para que ela vai servir? Primeiro, para melhorar a qualidade de vida. Como a gente fala muito de qualidade de vida, esse é o foco. Qualidade de vida, hoje em dia, segundo todos os organismos internacionais, é para isso que a gente faz reposição hormonal. Ninguém mais vai fazer porque a mulher quer, se ela não tem necessidade, ou porque o médico acha que tem que fazer. Não, é para melhorar uma qualidade de vida que tivesse ruim. Então, e não só é na sexual, aclara isso. Toda, geral. Porque as pessoas têm, às vezes, uma leitura muito encaixada. Não. Melhora a parte cognitiva, melhora o bem-estar, melhora a dinamia, melhora a vontade de fazer ginástica, melhora absolutamente tudo. Então, também melhora a qualidade de vida sexual, se for por um lado. Lógico. Segundo,
Segundo, que resolve aquela parte do problema da chegada do estrogênio nos órgãos pélvicos. Então também facilita a lubrificação, chega mais rápido no orgasmo, a satisfação sexual pode ser melhor. E, consequentemente, uma vez que um determinado encontro sexual foi bom, o organismo fica com uma impressão positiva e quer mais um. Então melhora a libido do próximo. Você pode explicar que, porque é uma coisa que parece, não sei se é proibida, promíscua, mas quanto menos faz, menos quer, e quanto mais faz, mais quer. E tem uma questão física. É o princípio da inércia. Esse é o princípio básico que está acontecendo. Se você está acomodada dentro de uma zona de conforto, o ser humano, por mais que goste da novidade, ele gosta da novidade boa. Então, uma coisa legal, se você vai num parque de diversões, se você entra numa montanha-russa e você se sentiu bem, você quer ir de novo. Mas se você foi no parque da montanha-russa, saiu vomitando, com tontura, caiu duro no chão, você não vai querer ir de novo. Então, o ser humano gosta da novidade boa. Então, ele tem duas alternativas nessa fase da menopausa. Ou, tô bem, não quero nada, e para mim não vou sair desse negócio, porque as minhas experiências anteriores foram ruins. Agora que eu tô tranquila, tô sossegada, eu vou querer recomeçar? Não vou. Essa é a mulher que não tá sendo bem tratada. A outra Muito parte importante. a Muito outra importante. parte é a mulher que pode olhar para tudo isso e falar, bom, isso me fazia falta, eu sofro com isso, porque o grande senão da questão hoje em dia é isso. Ninguém vai falar para a pessoa, a sua vida sexual não é boa. Não existe isso. Isso é um conhecimento próprio. A pessoa sabe a vida sexual é boa ou não é boa. Mas, uma vez que ela fala, que normalmente é o que a gente mais escuta, puxa vida, era tão bom, me fazia tão bem, eu era tão feliz, Feliz. satisfeita, alguma coisa dessas, e agora não acontece mais. Aí vem a dúvida, será que é o meu corpo? Será que é o meu desejo sexual que foi embora? Será que é a libido que eu não tenho mais? Será que é a parceria que não funciona mais? O que está acontecendo? Onde está o motivo? Essa pessoa está sofrendo. E essa pessoa tem que ser avaliada integralmente para encontrar a causa e encontrar uma solução. Y yo voy a traer lo que siempre traigo en el camino, que es vos es merecedora de una vida sexual activa, de tener una vida sexual satisfactoria, porque no solo es activo, una cosa es ser activo, otra cosa es que sea satisfactoria. Es Sim, diferente, Flavia. Entonces, exato. es importante que vos se permita, se dé lugar, se permita falar, desde ser un médico o médica até seu parceiro. Sim. Porque eu acho que na intimidade, quando uma mulher não está bem, o parceiro também se dá conta, Flávia. Não tem como fingir. Sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Só que às vezes no silêncio você acha que ele não percebeu. Um senhor com o qual você dorme há 15 anos, 10 anos, 20 anos, chegou o bebê que você está olhando o teto, porque evidentemente é alguma coisa que não está bem. Então, eu acho que o primeiro caminho é permitir-se falar de lo que está acontecendo. E que hay alguma coisa que está fazendo a você sofrer, para salir a buscar soluções. Assim seja a reposição, assim seja terapia, assim seja enfrentar que dentro do casal há algo que já não está funcionando, Flávia. Porque Exatamente. eu levanto muito no espaço do caminho que as mulheres falam que toda a responsabilidade é da menopausa. E quando você começa a tirar as coisas, se dá conta que o buraco é mais no fundo, em alguns casos. Que a mulher sofre, a mulher toma um antidepressivo, trata de enganar-se, puxa a barriga para frente. Não é assim. Hoje, a ciência nos vai dar muitos anos de vida, se Deus quiser, com uma boa prevenção. Então, nós temos direito a ter qualidade de vida. Porque senão são muitos anos por à frente, Flávia. E, na verdade, pagando uma conta que ninguém precisa. Que às vezes não é sua. Exatamente. Ninguém precisa pagar essa conta. Todo mundo tem direito a buscar a própria felicidade. Totalmente. ¿Os orgasmos múltiples existem ou são um mito, Flávia? Existem. Na verdade, o que a gente tem? É uma questão muito interessante. Existe até um gráfico que é o seguinte: uma vez que a mulher chegou no ápice do estímulo e começa a ter as contrações, então ela tem as contrações que são o orgasmo, aí o organismo feminino entra num estado de relaxamento, mas ele ainda está meio hiperexcitado. Então é muito fácil ele voltar para aquele ápice de novo.
E aí isso pode acontecer algumas vezes. Não tem um número mágico, não é sempre, e não tem uma situação ideal. Às vezes as mulheres até falam assim, nossa, uma vez eu experimentei, aí depois eu fiquei tentando isso muitas vezes e nunca mais consegui. Não tem a regra. Mas, consequentemente, como é um mecanismo físico de contração, é que nem se fosse, entre aspas, uma cãibra. Então, uma vez que veio, vamos supor que teve uma cãibra na panturrilha, você sentiu aquela dor forte atrás da perna, porque o pé estava esticado. Aí você dá um jeito, relaxa, relaxou. Se você esticar de novo, vem de novo. A Entendi. musculatura da pelve é a mesma coisa. Bem, ah, ¿por qué hay mujeres que tienen dificultad de llegar al orgasmo solo con la penetración? Eso Porque ya. existe, essa pergunta é muito legal, porque na verdade tem mulheres que passam a vida inteira buscando isso e ficam frustradas e acham que tem algo errado com elas. Então eu vou começar respondendo essa pergunta ao contrário. É normal as mulheres chegarem no orgasmo só com a penetração? A No. resposta é em parte. Ah, Algumas poucas conseguem. A grande maioria não consegue. Então é mais normal não conseguir do que conseguir. Ah, mas eu consigo numa determinada posição. Sim, muitas de nós percebemos isso. Por quê? Porque depende do toque contínuo e constante sobre a região mais excitada ali da vulva e do períneo, que normalmente é o clitóris. E naquele modelo que a gente colocou, o clitóris, vocês lembram que é tudo isso, mas essa partezinha aqui em cima, que é a glande do clitóris, é a parte onde eu tenho o maior número de terminações nervosas. Então, de todos esses tecidos, aqui é o ponto-chave. Por isso que as mulheres, normalmente, desde a adolescência, ou quando aprendem em relação a questões de masturbação, percebem que o toque mais efetivo é o toque no clitóris, porque é ali que tem mais terminação nervosa. O que não quer dizer que o resto não seja adequado, e inclusive é uma questão que vale muito a pena. As fisioterapeutas ensinam muito bem que a mulher tem que, vamos supor, porque eu quero colocar na prática para os nossos ouvintes. Então, vamos supor que uma mulher fala assim, eu só consigo ter orgasmo se eu ficar apertando o clitóris. Então, a lição de casa vai ser, você vai tentar de todo jeito evitar apertar o clitóris. Você vai explorar os outros tecidos para você perceber que eles também podem ser excitáveis e podem dar muito prazer. Porque senão, o nosso organismo quer o caminho mais fácil. Então, qual que é o fim dessa história? Na grande maioria das vezes, a mulher fala assim, eu só consigo com a pressão no clitóris, agora, na minha vulva, na pós-menopausa, não tem mais tanto hormônio, então tá tudo mais murchinho, o clitóris tá retraído, porque os tecidos estão flácidos, então, ao invés de ele estar assim, ele tá escondido, atrás de uma pele. Não é mais fácil de encontrar, e ela acaba não conseguindo mais ter prazer na relação com a parceria, seja a parceria que for, e acaba viciando na prática da masturbação, ou dos brinquedos eróticos e tudo mais, que acaba sendo o único jeito que essa mulher encontra de ter os orgasmos. Então, o exercício tem que ser o contrário, aprender a explorar o próprio corpo, aprender que não é só nessa pontinha que a gente tem terminação nervosa, muito pelo contrário, tem em todo o aparelho genital feminino, mas nesses corpos do clitóris são bastante intensos também, e facilitar com que você esteja no grau máximo de excitação para tentar ter esa facilitación para o orgasmo nessa fase. eu agregaria outra coisa mais, Flávia, que é que o caminho não seja sempre o mesmo. Porque o homem também é Não, cômodo. Então, ele com sabe que certeza. tim, 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 e não. Eu acho que também há uma coisa de estimular e conhecer outras partes do corpo. Las Com toda costas, os certeza. braços, o lateral, entre coxas, o que for. Eu acho que tudo é válido para procurar uma qualidade de orgasmo se en este momento está ficando más difícil por la reposición, por el Isso. antidepresivo o por lo que for. Mas eu pondria factor que para mim é muito importante e supongo que vos vas a apoiar, Flávia, e é a imaginação, gente. Você pode estar 3 horas com um corpo. Se você não tem a grande convidada, que é a imaginação e o Sim. estímulo cerebral, que foi o que você falou, como el inicio y el disparador de los hormonios, de nada sirve. Entonces yo acho que a veces colocan mucho, principalmente el hombre, Flavia, mucha cosa en la estimulación sobre la mujer y tal vez tenga que ver
com que ele deveria haver ligado de manhã, podia haver levado a jantar fora, Sim, podia haver paquerado durante o dia, um recado carinhoso no celular. É diferente o processo que faz esta mulher para chegar a seu orgasmo que o que faz o homem. sim, E concordo você já inteiramente. falou disso, eu gostaria que você falara um pouquinho disso, Flávia, porque eu acho que às vezes as mulheres esquecem dessa parte. Sem dúvida. Gente, desculpa essa tosse, tá? Eu tô ficando até sem graça, mas não tem muito jeito. Bom, o que que acontece? Na verdade, o modelo da resposta sexual feminina e masculina é diferente. Então, o homem tem um modelo que a gente chama de linear. É como se tivesse um passo com o outro interligado. Então, de fato, para os homens, se você aparecer para um homem qualquer, você colocar, vamos colocar numa linguagem bem coloquial, uma revista pornográfica, colocar nesse homem, se esse homem tiver com a saúde boa, né, inteira, não tiver com problemas maiores do Sim. ponto de vista emocional, nem nada disso, provavelmente, e você sai de perto, dá um tempinho, esse homem vai mostrar sinais de excitação. E se daí ele for receber qualquer outro tipo de estímulo, é bem provável que ele entre num jogo sexual e que esse jogo sexual acabe com uma ejaculação onde ele teve o orgasmo e tudo bem. Isso é o ciclo masculino. Então, é uma etapa, eles são previsíveis. As mulheres são ditas, entre aspas, uma caixinha de surpresa. O nosso ciclo, ele é redondo. Ele é um ciclo onde a gente não tem a pontinha. Eu posso entrar nele por qualquer etapa. Mas a enorme maioria das mulheres acaba tendo esse ciclo redondo, chamado de ciclo de resposta sexual feminina, como uma mensagem de resposta mesmo, ou seja, resposta a um estímulo. Então, não é um start. Isso não é o mais comum de acontecer. Então, nas mulheres com relacionamentos mais longos, e isso, relacionamento mais longo seria cerca de 6 meses para mais de um relacionamento. Por que esse tempo? Ah, porque enjoou? Não, em absoluto. Mas é porque o seu cérebro já começa a acomodar aquela quantidade de adrenalina que vem junto e começa a liberar de uma maneira mais tranquila todos aqueles hormônios. Então, depois de uns 6 meses, mais a um ano de relacionamento, onde você já tem uma situação mais estável no relacionamento, o que as mulheres acabam acontecendo? Elas costumam estar num estado de neutralidade, ou seja, eu não estou pensando, estou aqui conversando com vocês, cada uma está na sua casa, com a sua família, está a gente preparando jantar, a gente fazendo outras coisas, desde que sejamos adequadamente estimuladas, e aí vai de cada uma o que é o seu bom estímulo. Isso é que acha. Só um minutinho, peraí. ¿No querés pedir un copo de agua, Flavia? ¿No tenés agua? Tá aqui do lado. Conforme vai falando, vai ficando pior, não tem jeito. Mas, conforme vai havendo um estímulo adequado, que para cada uma é um, essa mulher responde a esse estímulo. Então, ela mesma manda para o cérebro uma ordem que, opa, tô a fim de entrar nesse jogo. Ou, não tô a fim de entrar nesse jogo. Se eu tô aqui no meio de uma live com vocês, meu marido vier querendo alguma coisa comigo agora é, opa, não tô a fim de entrar nesse jogo, porque eu estou focada em outra coisa. Mas se eu estiver tranquila, tudo mais, isso pode acontecer. Então, essa diferença de abordagem da sexualidade masculina e feminina já foi muito, muito bem estudada e precisa ser entendida pelas mulheres, porque a gente fica esperando que em alguma hora nós vamos sair de um estado completamente neutro e que vai dar uma vontade louca de sair pulando em cima do parceiro. Isso não costuma acontecer. Ah, mas de vez em quando... Não, de vez em quando todas nós podemos ter isso. Vamos supor que eu tive uma tarde super agradável, passei na frente de uma loja com lingeries lindíssimas, fiquei imaginando uma série de coisas, aí eu mesma estou me alimentando para entrar nesse jogo espontaneamente. Então, eu sou capaz de chegar em casa e querer iniciar uma Ay, atividade mas posso sexual. decirte algo? Eu acho fantástico que também a mulher se autoalimente, Flávia. Com Não certeza. precisa ser só do estímulo masculino, muito pelo contrário. Eu Não, acho que a em mulher, absoluto. durante seu dia, ela se vai preparando
para entrar no jogo. Essa é a chave da autofelicidade sexual. Mas eu estou Total. colocando o que mais acontece no dia a dia. Que as mulheres não costumam fazer isso. A gente está falando do pessoal que está na vida cotidiana. Então, raramente essa mulher está, de fato, buscando coisas, porque é mais comum ela estar vivenciando o dia a dia, e ela sente falta de ter uma resposta no molde da resposta masculina. Ah, mas por que com ele funciona qualquer fotozinha que apareça lá, já liga tudo e comigo não funciona? Porque a gente reage diferente. Então a resposta é essa, e uma vez que a gente internaliza essa informação, fica muito mais fácil. Flávia, perguntam aqui, o que passa quando o homem não consegue sostener sua ereção? Então, primeira coisa, a gente tem que entender por quê. Uma ou outra vez é esperado, ocorre com todos os casais e tudo bem, e cuidado para não dramatizar essa situação, para não criar um problema onde não tem. Né? Então, uma vez, nossa, meu marido ou meu parceiro, meu namorado, sei lá, estava super estressado com um problemão de trabalho, o chefe acabou de ter uma reunião super desagradável, aí eu fui lá, porque esse é o cenário, ai, mas eu já tinha preparado tudo, aí tentou e não conseguiu. Bom, ok, explicável. Agora, sucessivas falhas podem significar um problema de saúde que precisa ser visto. Então, aí, nada como um bom urologista para conseguir entender se ele está com uma falha local de chegada do sangue, que pode ser um primeiro marcador de doença cardiovascular, por exemplo, problemas de coração, problemas de hipercolesterolemia, tudo mais. Se ele está com um problema psicológico, um problema de ansiedade, de depressão e assim por diante, ou se realmente existe um problema no casal. A gente tem que falar, a gente fica floreando muito, não, porque não é, mas às vezes é um problema do casal. Então, tem que ser visto e analisado também. Bien. Flávia, Viagra estatina e Viagra antidepressivo. Então, o Viagra, na verdade, primeiro, quando você está precisando de uma estatina, você deve estar com um problema de colesterol. E esse colesterol pode estar com um problema leve ou mais sério. A única pessoa que vai poder falar para esse homem se ele pode ou não usar esse Viagra é o cardiologista. Perfeito. Por favor, não passem a medicação, não sai comprando para dar, porque o Viagra funciona como uma super vasodilatação, que pode forçar o coração. E você não sabe se esse parceiro está podendo passar por essa vasodilatação. Bien. Perguntam aqui, cirurgia de mama perde sensibilidade nos mamilos? Pode perder. Dependendo da técnica, pode perder. Principalmente se a incisão for próxima da areola ou se cortar os ductos por trás do mamilo. Então, as maiores cirurgias que causam mais esse tipo de dano são as cirurgias redutoras da mama, as mamoplastias para tirar volume e, claramente, as cirurgias oncológicas também têm esse poder. Bien. Flávia, temos outra pergunta. Cirurgia íntima. O que é? É. Então, a cirurgia íntima, ela tem série de nomes. Outro dia até fiz uma matéria, foi muito legal, que saiu no portal no G1, onde uma repórter... Porque normalmente eles querem que a gente fale, é maravilhoso, porque não sei que atriz fez e comentou e assim por diante. Mas essa matéria especificamente foi muito uma análise crítica. O que a gente achava enquanto ginecologista. Então, foi muito legal conseguir entender que está existindo uma preocupação para quem de fato precisa dessa cirurgia. Então, o que é a cirurgia íntima? Tem vários tipos. A mais comum é o que a gente chamava antigamente, que é um nome que eu acho péssimo, que é a ninfoplastia, porque ele já tem uma conotação de uma coisa que é feita para os homens desfrutarem das suas ninfetas, o que é um absurdo. Mas esse nome durou por muito tempo, que nada mais é do que a diminuição do tamanho dos pequenos lábios. Por que seria feito? Porque às vezes, de fato, esses pequenos lábios estão muito grandes, estão atrapalhando ali na relação sexual, ou essa mulher na sua vida dia a dia, quando coloca uma calça mais justa, alguma coisa dessas, dando um desconforto na região. Tudo bem, super indicado. O que é outra forma de cirurgia íntima? As cirurgias que se propõem a melhorar a saúde uroginecológica, que antigamente até o pessoal falava que era a cirurgia de períneo, que dava aquela apertada na região da vulva, da vagina, e que, na verdade,
se mostrou, depois de muito tempo, meio ineficaz. Por quê? Porque ela apertava os músculos da entrada da vagina, Mas por dentro favorecendo estava tudo. exatamente, e dificultava a penetração, que acabava ficando mais dolorida, porque o pênis tinha que fazer mais força para penetrar aquela vagina, e no fundo continuava tudo igual. Então, a cirurgia íntima é um nome geral para uma série de coisas que podem ser operadas na região vulvovaginal, que na grande maioria das vezes está vinculada com a tentativa de restaurar essa vagina, essa vulva, para a situação onde ela tinha quando ela era mais nova ou antes de ter os partos, alguma questão assim. Tuve más de 18 preguntas sobre falta de deseo. Eu gostaria, Flávia, fora de la parte médica, que já hemos falado da reposição e tudo mais, pusiéramos um pouco os minutos que nos quedan para falar da importância da comunicação do casal, de darse o tempo, o espaço Sim. para que este casal, porque não é on-off, você passou todo o dia, ela trabalhou, ele trabalhou, os filhos, a comida, a casa, tudo mais, e depois vai entrar no quarto e tudo vai funcionar maravilhoso. Não vai. E isso vai generando uma ansiedade no casal que faz um efeito boomerang. Então, eu acho que depois de que hicimos todo un leque de todo lo que trae a menopausa, hormonal, las modificaciones fisiológicas, las medicações que podemos llegar a consumir en esta fase da maturidade, tanto del homem como da mulher, falar um pouco da relação em si, porque eu acho que uma coisa que muitas vezes, e você de novo já lo ha traído em outras lives, está na cara que o problema pode ser da relação e não que a mulher cargue a responsabilidade que por la menopausa, por el paso dos anos, ela talvez não esteja satisfazendo a seu parceiro. Exatamente. O que acontece, na verdade, a comunicação é a chave ali para o casal, óbvio, mas normalmente o que a gente vê nos relacionamentos mais longos é que essa comunicação ela está sendo truncada ou quebrada, dificultada, na grande maioria das vezes por frustrações bilaterais mal resolvidas. Então a gente percebe, e isso é uma queixa muito frequente, na verdade não é um dizer meu, a gente trabalha em paralelo com muitas terapeutas sexuais, e quando você pergunta no geral, mas o que você mais vê? Elas falam assim, olha, são frustrações que um não consegue levar para o outro por falta de caminho de comunicação. Então, um membro do casal, quer seja ela ou ele, criou uma certa expectativa em relação a alguma determinada coisa ou algumas coisas, e aquilo não se concretizou, ou se concretizou diferentemente do que estava planejado, ou pior do que tudo isso. Só essa pessoa construiu essa expectativa, o outro não estava nem sabendo da expectativa. Então, vamos falar, assim, em miúdos, em relação à própria questão sexual. Então, vamos supor que uma mulher está esperando naquela resposta que eu falei que é a mais comum, que é a resposta responsiva mesmo. Ela fala assim, puxa vida, não é possível. Eu já fiz, sei lá, cuidei da casa, cuidei dos filhos, fiz tudo o que ele queria, arrumei 300 coisas, apesar dela ter outros tantos afazeres. Porque os afazeres dela são dela e os deles são dele. Mas existe alguma coisa que ela está doando uma certa parte do seu tempo, que ela podia estar fazendo outra coisa, para tentar agradar esse parceiro, cuidar, alguma coisa dessas. E, eventualmente, ela está entendendo isso como uma forma de carinho. Não, ele vai enxergar tudo isso e, consequentemente, eu vou ser retribuída com uma demonstração de mais desejo, gostosa, uma demonstração de carinho, alguma coisa dessas. O parceiro, no caso, nem percebeu. Vamos supor que ele pode ter achado até que quem fez tudo aquilo foi a empregada. Então, normalmente, se você for ver nos relacionamentos longos, são coisas banais, porque os relacionamentos longos que têm problemas profundos não estão funcionando. Mas aí as pessoas sabem se houve uma traição, se houve uma questão, uma falta completa de comunicação, uma falta de confiança, isso tudo já está. Mas você fala assim, mas por que parece que está tudo tão bem e por que não vai? Não vai porque, segundo as terapeutas contam, são essas pequenas frustrações. Os homens, por outro lado, têm grandes queixas em relação à falta de atenção, falta de
não, é uma questão assim, como se eles competissem com as outras coisas dessa mulher. Porque ainda existe uma cultura na sociedade ocidental, uma cultura muito paternalista. Infelizmente, a gente passa por isso. A gente educa mal os nossos filhos. Infelizmente, isso é verdade. Em graus mais avançados ou menos avançados, mas as mães têm um édipo com esses filhos, eu me coloco no lugar também, e a gente mima demais, a gente é coca essas pessoas. Então, consequentemente, eles vão transferir daquele papel da mãe, que sempre deu o melhor de si, que mãe que não dá tudo o que tem e o que não tem para um filho? Não existe essa mãe. Consequentemente, esse rapaz, esse homem, sei lá, sai da casa dele, onde ele recebia esse mundo de atenção, e vai para um outro lugar, para um outro relacionamento, onde ele acha que vai talvez encontrar algo parecido. E aí ele não encontra. E aí ele tem uma frustração do lado dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com expectativas e frustrações. Eu diría que, bueno, nos están quedando 4 minutos, respondimos más de 25 preguntas. Fico sinceramente encantada por la confianza do público de haber mandado sexo anal, sexo oral, penetración, desejo, libido, HPV, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan difícil, Flavia, que un casal aceite tener que ir tal vez primero a la consulta ginecológica juntos, porque normalmente la que va es la mujer sozinha? Sim. Si tuviéramos que hablar de porcentajes, de cuántos casais você recibe o cuántos basó ela y conta da dificuldade que vive o casal, y por qué ainda es tan difícil permitirse una terapia que no es de casal, es casi una terapia sexual que tal vez resolvería aquellas pequeñas frustraciones que después toman un tamaño que a veces pasan a ser incontrolables. Sim. Porque la falta de comunicación genera afastamiento, ¿sabes? Y ellos cada vez comienzan a tomar más distancia. Y la mujer comienza a sentir su autoestima abalada, en eso mixtura toda la transformación que tiene hormonal, todo lo que le acontece con la imagen no espelho por su menopausa, a mídia que es terrible, porque convengamos que es terrible, a pesar de que hoy hay un conceito da maturidade muito melhor, muito más compasivo en un montón de cosas, mas ainda tenemos dificultade de falar sobre la saúde sexual desde la intimidade y no desde la cosa médica. Porque fíjate que casi todas las preguntas fueron desde la saúde. No final comenzamos a falar do vincular. Entonces yo gustaría, na próxima live, Flavia, que quiero hacer contigo, traer una terapeuta y gustaría preguntarte si tenés alguien da equipe de FemCare para falar que a gente pode falar, vai ser muito que trabalha esta terapia, sim? Já falamos da fisioterapeuta, do assoalho pélvico, falamos do laser, do ultrassom microfocado, falamos do pomparismo, da reposição hormonal, mas eu acho que hay que trazer ainda a cosa vincular, principalmente porque nós somos una generación que sufrió mucho con la educación, Flavia. Sí. No es lo mismo lo que trae una menina o una mujer de 25, 30, 35 años que la mujer de 45, 50, 55. Y não, ainda, em absoluto. Y ainda con hombres en donde primero que, voy a repetir la pregunta que hizo, si solamente orgasmo era por penetración, ainda o hombre que se siente que depende de él y que a mulher disfrute, la penetración de él. Y cuando hoy sabemos que no es así. Não é assim, y también, totalmente, y también esta cosa de la mujer de la sumisión de tener que agradar, de tener que ser orgásmica, de tener que estar maravillosa, y de tener que poder salir de ese mundo y hacer un on-off cuando, pues se nos explica hoy que o mecanismo da mulher é circular. Para que a mulher entre na relação é completamente diferente ao processo masculino, em donde é linear. Exatamente. Sim. Eu acho que a terapia, na verdade, eu não sei se a gente ainda tem um minutinho ou dois para comentar a tua Sim. resposta aí.
Então, a terapia, na verdade, essa terapia sexual, o que eles fazem exatamente? Então, existe, primeiro, claro que é a conversa, né? Então, você recebe, a terapeuta, no caso, recebe o casal, e ela vai poder falar melhor pra gente. Eu tenho alguns nomes que eu posso convidar, sim, vai ser um prazer a gente fazer junto, mas ela vai, agora, vai sentar e tentar entender expectativas, frustrações, ela refaz o ciclo de resposta sexual para aquele casal. Então é muito interessante que consegue ver exatamente onde é que está o jogo, onde é que estão essas ingredientes, o que funciona, o que não funciona. E fundamentalmente, o que a gente tem de mais importante? Abre uma porta para aquele casal começar a falar de Isso. sexualidade. Então, às vezes, nunca que um teve coragem de chegar para o outro e falar assim, senta aqui, vamos conversar. Não tem. E por que você não faz isso? Pelo medo de você frustrar o seu parceiro. Então, as mulheres não falam depois da menopausa que elas estão com dificuldades, porque isso vai falar, puxa, mas ele já está percebendo que eu estou tendo uma série de problemas. Tenho onda de calor, tenho uma série de outras coisas. E, além de tudo, eu ainda vou ter que confessar que eu estou com um problema na área sexual. Então, vai acentuar essa imagem de que eu não sou mais a mesma, que eu envelheci muito. Então, as mulheres ocluem essa informação. Os homens, por outro lado, vão falar, puxa, a minha parceira que sempre me achou o máximo, o herói da face da terra, vai ficar sabendo que agora eu tô com um problema para ter uma ereção, apesar de eu gostar muito dela, tudo isso, vai me achar que eu não tô mais servindo, vai ter uma imagem. Então, essas fantasias ficam na nossa cabeça. E é isso que impede essa conversa franca de colocar os pratos limpos na mesa. Então, a gente tem... Lá vem. Tava demorando. Estaba demorando en entrar, o señor Rodrigo. Estaba demorando. Eu sou a fã número 1 dele também, ele sabe disso. Ele veio aqui, porque ele estava numa reunião. Olha, Rodrigo, só para você saber, eu dei todo o Wi-Fi da casa para você, estou fazendo no 5G. Maria Laura testemunha. Flavia, me acaba de entrar una pregunta no WhatsApp, no computador. ¿Qué acontece cuando un hombre toma medicación para la próstata inflamada? ¿Por qué tenemos dificultad na erecção? Então, na verdade, assim, a medicação para próstata inflamada não tem nada que a ver com a dificuldade. Não é a medicação, é a próstata inflamada, que é a causa do problema. Então, se você tem uma prostatite, que é o nome que a gente dá para essa próstata inflamada, quer seja por uma origem de inflamação mesmo ou de infecção, isso causa dor, isso causa desconforto. E quem está com dor e quem está com desconforto não consegue desfrutar uma atividade sexual satisfatória. Então, nesse caso, pode ter uma dificuldade mesmo. Última pregunta que entró y ya preciso fechar porque a las 8 entro en otra live. Flavia, candidiasis, sexo oral e HPV. Então, na verdade, assim, a gente tem vários jeitos de responder essa pergunta. Então, candidíase é uma infecção fúngica da vulva e da vagina. Então, causada por um fungo, com uma série de causas, depende da idade que essa mulher tiver. Pode ser uma série de causas. Na vigência de uma candidíase, você vai evitar relação sexual, porque já tem uma inflamação e uma infecção, você precisa se cuidar e não transmitir para o seu parceiro. Não é nada sexualmente transmissível gravíssimo, mas reza a boa prática que a gente evite essa contaminação. Os tratamentos para candidíase também requerem aplicação normalmente de cremes vaginais, que também vão um pouco contra essa questão da sexualidade, de ter uma atividade sexual, assim por diante. O que não quer dizer que o casal não possa trocar carinho, hein? Pelo amor de Deus. É a prática da penetração que a gente está falando. E nesse momento também, em absoluto, vai ser recomendada a prática de sexo oral. Não tem nem o que a gente discutir. Bem, uma mais. Sinto muita coceira a partir da menopausa em toda a parte. É normal? Adorei essa pergunta. Porque, na verdade, isso daí é a gente tem uma síndrome que se chama síndrome urogenital da menopausa, que é atrelada àquela falta de hormônios, nesse caso especificamente mais da testosterona até do que do próprio estrogênio, e que deixa a pele ressecada. E pele seca, lembra quando você vai para a praia, toma aquele sol escaldante e começa a descascar. Quando você descasca, coça. Pele seca, coça.
Então, quem tiver com muita prurido ou coceira na região vulvovaginal na pós-menopausa, precisa ter uma atenção especial, dar uma passada no ginecologista para avaliar o que está acontecendo, e se não for nenhum processo alérgico e não for nenhuma infecção fúngica, por exemplo, podem ser recomendados hidratantes vaginais, que vão ser utilizados praticamente todos os dias, lubrificantes nas relações e, eventualmente, até medicação tópica ali com Flávia, reposição são hormonal. coisas separadas. O Sim, lubricante e o hidratante. exatamente. Hidratante é que nem a gente passa no rosto. É para todo dia ou para toda noite. Lubrificante é para relação sexual. E hormônio é para reposição. Perfeito. Querida, como sempre, um prazer estar aqui. Rodrigo, você é fã número 1, eu sou fã número 2, viu? Assim que estamos aí na disputa. Mas tenho uma última coisa que dizer-te, que vou deixar para a próxima, e é, tem alguém que nos pediu se podíamos fazer uma live para relações homossexuais femininas. Sim. Eu gostaria de convidar-te e deixar a porta aberta, porque eu acho que sim, o caminho do encontro está aberta para passar a informação. Eu acho que quanto mais diversa e quanto mais inclusiva for a nossa população, melhor para todo mundo. Eu me disponho e seria um prazer participar. E de novo, como falo eu, dentro do caminho, com todo o respeito, com toda a educação, com toda a qualidade de conteúdo que traz a doutora Flávia Fairbanks, vamos abrir este tema também. Senhora Flávia, obrigada, porque apesar da gripe e da dor da garganta, gente, que você está desculpa, com seu pé operado e Rodrigo que caiu. Nós estamos que estamos, mas eu estou falando, o importante é estar junto, na alegria e na tristeza. Tá tudo bem, Mira, sin matar desde hoy está en Monte Carlo, estaba en Nueva York, y tenemos otra en Belo Horizonte, tuvimos gente de Argentina, tenemos gente de São Paulo, de Brasil, de otros lugares. Siempre sos bienvenida, Flavia. O Camino de Encontro es tu casa, ¿ok? Tú has dos pedidos para las próximas lives, terapeuta sexual, y vamos a hablar de cómo lo vive y cómo vamos a levárselo para que a mujer desmitifique esto y la vida sexual entre mujeres, que eu acho que corresponde integrarlas al camino del encontro. Gracias, Flavia. Obrigada a todo el público. Beijo. Fica gravado, ok? Muito obrigada. Tchau, Rodrigo. Um beijo para você também. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Obrigada.